Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo falando da greve do metrô em São Paulo. Olha só, pelo segundo dia seguido, São Paulo teve uma manhã marcada por transtornos e dificuldade para chegar ao trabalho por causa da greve dos metroviários. Mas o sindicato da categoria e o metrô finalmente chegaram ao acordo e anunciaram o fim da paralisação. Os metroviários aprovaram nesta manhã a proposta feita pelo governo de São Paulo para o pagamento do abono salarial e decidiram encerrar a greve. A decisão foi anunciada por volta das 9h30 da manhã, desse que era o segundo dia da paralisação. A presidente do sindicato, Camila Ribeiro Duarte Lisboa, reclamou que a proposta apresentada não foi a ideal, mas achou importante aceitar para encerrar a greve. Ela acrescentou que a categoria tem uma campanha salarial daqui a 2 semanas para tentar melhorar a situação dos funcionários. O metrô apresentou ao sindicato uma proposta para o pagamento em abril de abono salarial no valor de R$ 2.000, além de oferecer participação dos resultados de 2023, a ser pago em 2024. Também se comprometeu a não descontar os dias de greve e afirmou que não haverá punições. E nesta sexta-feira, no segundo dia de greve dos metroviários, mais uma vez o paulistano enfrentou problemas para se locomover com a paralisação das linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata, que é a linha do monotrilho. As linhas 4 amarela e 5 lilás funcionavam normalmente, assim como todas as linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Mas as transferências da CPTM para o metrô seguiam fechadas. O rodízio de veículos também foi suspenso. E o governo e a Prefeitura de São Paulo decretaram ponto facultativo para os servidores públicos. E para tentar amenizar as dificuldades de locomoção pela capital paulista, a SP-Trans prolongou 2 linhas de ônibus e reforçou a frota de outras 13, que atendem o eixo das linhas do metrô. E com pneumonia leve, o presidente Lula adiou o embarque para a China. A previsão mudou da manhã de sábado para a manhã de domingo. A mudança não deve afetar o encontro com o presidente chinês Xi Jinping na terça-feira. Lula cancelou todos os compromissos da agenda presidencial desta sexta-feira e suspendeu momentaneamente a viagem para a China, que estava prevista inicialmente para amanhã do sábado. Haverá uma nova avaliação ainda nesta sexta-feira para decidir se a partida acontece no domingo. Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês em Brasília na quinta-feira à noite, após retornar de uma viagem ao Rio de Janeiro. Ele estava com pressão alta e foi diagnosticado com pneumonia leve. Os médicos responsáveis pela saúde do presidente costumam estar mais atentos a quadros respiratórios, por conta do diagnóstico de câncer na laringe que o presidente recebeu em 2011. Lula vai passar o dia em repouso no Palácio do Planalto e à tarde deve passar por uma nova avaliação médica. O adiamento não deve afetar o encontro com o presidente da China, Xi Jinping, que está marcado para ocorrer na terça-feira. A comitiva presidencial contará com a presença de empresários, senadores, deputados e ministros. E a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entregou hoje as joias dadas por autoridades sauditas e também devolveu um fuzil e uma pistola recebidos em 2019 durante viagem aos Emirados Árabes Unidos. A entrega foi feita numa agência da Caixa Econômica Federal de Brasília, pelo advogado Paulo Cunha Bueno. Os itens avaliados em R$500 mil incluem um relógio, uma caneta, um anel e um par de abotoaduras. A entrega atende a uma determinação do Tribunal de Contas da União. Apenas presentes de pequeno valor, como camisetas e bonés, por exemplo, podem ficar com o presidente da República. As joias foram trazidas ao Brasil por uma comitiva do governo, mas elas não foram declaradas à Receita Federal e, por isso, entraram no país de forma irregular. E olha só, eu mudo de assunto agora para falar que pelo menos 11 pessoas morreram e outras 8 ficaram feridas em um grave acidente entre um micro-ônibus e um caminhão no Pará. Um acidente entre um micro-ônibus e um caminhão deixou mortos e feridos na PA 150, em Nova Ipixuna, do Pará. Entre as vítimas está uma criança. Segundo informações, os passageiros que ficaram gravemente feridos
foram encaminhados para hospitais da região. O caminhão e veículo de passageiros colidiram de frente por volta de 7h30 da manhã no quilômetro 329 da PA, em um trecho plano da rodovia. Chovia no momento do acidente e a pista estava escorregadia. O veículo de passageiros com capacidade para 17 pessoas saiu de Marabá com destino a Tucuruí, também no sudeste do Pará. A rodovia ficou interditada para a realização da perícia. O veículo de passageiros com capacidade para 17 pessoas saiu de Marabá com destino a Tucuruí, também no sudeste do Pará. A rodovia ficou interditada para a realização da perícia. Vamos falar de economia agora. A prévia da inflação oficial do país desacelerou neste mês, em comparação com fevereiro, e ficou em 0,69%. De acordo com o IBGE, o índice foi puxado pela alta da gasolina. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o índice desacelerou neste mês na comparação com fevereiro, quando ficou em 0,76%. No acumulado em 12 meses, o índice também recuou de 5,63% para 5,36%. Já quando comparado com março de 2022, quando o IPCA 15 ficou em 0,95%, a desaceleração é ainda maior. Essa prévia da inflação oficial leva em consideração 465 produtos e serviços e mede o aumento de preços deles para famílias com renda de 1 a 4 salários mínimos. O indicador abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e do município de Goiânia. A metodologia utilizada é a mesma do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação oficial do país. A diferença está apenas no período de coleta dos preços e nas cidades pesquisadas. De acordo com o IBGE, 8 dentre os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados para a composição do indicador tiveram alta na comparação com o mês anterior. O grupo dos transportes teve a maior alteração de 1,50%. E o grupo produtos alimentícios também dominam a lista de itens que registraram as maiores altas no mês, como, por exemplo, a cenoura, que salta 27%, e o ovo sobe 8%. A exceção ficou por conta de artigos de residência, que foi o único a apresentar deflação no mês. E a Federação Europeia de Futebol abriu uma investigação contra o Barcelona por um suposto envolvimento do clube em um caso de corrupção na arbitragem. Em um breve comunicado, a Federação Europeia de Futebol informou que nomeou 2 inspetores para realizar a investigação e que mais informações vão ser divulgadas em um momento oportuno. Fontes confirmaram que o clube espanhol já foi comunicado da abertura da investigação. A Justiça Espanhola já investiga o Barcelona e alguns dirigentes por corrupção entre particulares no campo esportivo, administração desleal e falsificação de documento comercial. Um tribunal acatou no dia 15 de março a denúncia apresentada pela Promotoria de Barcelona relacionada ao chamado caso Negreira, no qual são investigados pagamentos do clube catalão a empresas de um ex-diretor de arbitragem. Promotores afirmam que José Negreira, que foi vice-presidente do Comitê de Arbitragem entre 1994 e 2018, recebeu do Barcelona mais de 7 milhões de euros, o equivalente a 40 milhões de reais na cotação atual entre 2001 e 2018. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais.